De volta com Saúde para Todos. E aí, você sabe escovar bem os seus dentes? Pois é, muita gente às vezes pega a escova de qualquer jeito, escova lá rapidinho e acha que tá bom, não é? Bom, será que tá bom mesmo? Vamos saber então da doutora Maísa Jolando, que é dentista, está aqui com a gente e vai passar algumas dicas importantes sobre prevenção, que é a questão da higiene bucal, né, doutora Maísa? Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom, a higiene é tudo para os dentes. Sim, muito importante. É a entrada, né, do nosso alimento e a nossa saúde bucal. É muito importante. O que a gente pode evitar, doutora, a partir da higiene bucal bem feitinha? Então, o certo é a gente fazer uma higiene no mínimo 3 vezes por dia, né? Fazer escovação 3 vezes por dia, usar fio dental também essas 3 vezes, ou no mínimo fazer uma muito bem feita e as outras a gente pode dar uma relaxadinha, né? Mas uma pelo menos tem que ser bem feita ao dia. Qual que seria? Ao dormir, ao acordar? Qual que é a sua dica então, nesse caso? Ou ao dormir ou ao acordar. Porque o que acontece? Quando você passa a noite inteira, você acorda cheio de bactérias na boca. Então, ou você escova antes de dormir para passar essa noite inteira, porque as bactérias vão estar soltas, livres, ou ao acordar você escove bem para tirar essas bactérias que passaram a noite inteira fazendo o desgaste do dente, né? Agora, esse é um hábito importantíssimo para os pais já colocarem nas crianças desde pequenininhos, né, doutora? Sim, é um hábito, né? Escovação é um hábito, até porque o tempo a gente vai escovando parece que demora, né? A gente fica 1 minuto escovando, acha que é muito tempo. Então, o hábito, se você for tendo o hábito de escovar cada dia mais, você vai acostumando, depois não consegue nem deixar de escovar aquele tempo que você acostumou. Agora, uma dica aqui, principalmente para os pais. Como fazer com que as crianças gostem, tenham esse hábito de escovar, de forma que elas não reclamem tanto, hein, doutora? Tem algumas técnicas que a odontopediatria que ensina, né? Que, tipo, tem pais que prometem coisas. Eu penso que eles têm que ver que é uma obrigação deles e não prometer como se fosse uma recompensa. Então tem que ensinar, mostrar o que acontece com os dentes, que se acontecer vai perder o dentinho. E uma coisa muito importante, Ana Paula, que os pais acham que tipo, o dente é de leite, que é o tecido, se cariar não tem problema que vem outro. Não é bem assim, né? O dente de leite ele é muito importante para o permanente, porque ele guia o permanente. Então se o pacientezinho, a criancinha perder esse dente, o permanente provavelmente já vai vir com problema, talvez vai vir fora do lugar, porque ele é guiado pelo outro, ele vem pela raiz do outro. Então é muito importante o dente descido. E até para a criança ter esse hábito, né? Se ela não tiver cuidado com os de leite, provavelmente ela não vai ter com os permanentes. Entendeu? Agora, o que pode provocar então uma mal escovação nos dentes, além da cárie que a gente conhece bastante, doutora? Então, a má escovação, o que acontece quando a gente escova o dente, logo depois começa a se formar uma película sobre os dentes, que é a placa bacteriana ou biofilme que está sendo chamado hoje em dia. Então essa película ela se forma de qualquer forma. E essas bactérias nós somos hospedeiros, então o corpo da gente inteiro tem bactérias e é normal ter essas bactérias. Essas bactérias elas vão e se colam nesse biofilme, elas têm uma aderência nesse biofilme. E aí com a nossa alimentação ela vai fermentar o açúcar, o amido, tudo que a gente se alimenta, ela fermenta, ela se alimenta e essa fermentação abaixa o pH e começa a criar essa descalcificação do dente. Além da descalcificação, começa a formar aqueles tártaros, né, que são os cálculos que dá problema periodontal, que é problema gengival e ósseo. Então, além da cárie, uma má escovação ela pode causar perda óssea e inflamação gengival e o paciente perder esse elemento dental. Bom, então hoje, como o nosso assunto é prevenção, a gente pediu até para a doutora se preparar, trazer aqui um dentão, né, para a gente conseguir enxergar de forma assim bem clara como é que se realiza, como é que é feita uma escovação de forma correta, a mais correta possível, doutora. Vamos ver se a gente está escovando os dentes direitinho. Vamos observar agora então com essa aula que a doutora vai dar aqui para a gente. Então, o correto, até esse meu paciente já está com algumas cáries, né? Porque ele não escovou direito. O correto é a gente usar uma escova. Eu sempre recomendo aos meus pacientes que seja uma escova de cabeça pequena, Ana Paula, porque a gente tem mania de comprar aquelas grandes, só que a gente não consegue chegar nos dentes mais posteriores, o terceiro molar, que é o siso, que as pessoas falam. Então, quando a cabeça é pequena, a gente consegue alcançar esses dentes. Então, a primeira coisa, comprar uma escova com a cabeça pequena. E boa, né? E boa. De preferência macia, porque a gente tem tendência a pegar no cabo, nessa posição, e colocar força. E também isso é prejudicial. Então, uma escova macia e de boa qualidade, tá? Tipo, eu prefiro geralmente, que não é o caso dessa escova, uma escova que tenha cerdas retas.
tá? Mas não tenho nada contra as escovas, porque eu prefiro assim, porque todas as cerdas alcançam o dente ao mesmo tempo. Não fica uma mais elevada, uma mais baixa, tá? Então a gente não pode esquecer que o dente ele tem 3 áreas, né, que a escova alcança, porque as outras regiões que alcança é o fio dental, certo? Então o que a gente tem que fazer? Nos dentes superiores, a gente tem que pegar a escova, colocar ela contra a gengiva e fazer essa massagem entre a gengiva e o dente. Porque as bactérias, elas ficam entre essa gengiva, ela entra porque aqui tem um buraquinho que chama sulco gengival. Então tem esse vão. Então o certo é a gente pegar de 2 em 2 dentes e fazer uma massagem, tá? Tipo bolinha. Então vamos começar pelos dentes superiores. Sim. Fazendo essa massagem. Na então. face da frente, né? Voltada para a bochecha. Ah, sim. Tá? Geralmente a gente pega de 2 em 2 dentes e massageia, tá? Então vai de 2 em 2. Se você for ver, são mais ou menos 10 segundos a gente fala de 2 em 2 dentes. Se você for ver, a gente tem geralmente 16 dentes, então daria mais ou menos uns 5 minutos, porque são 3 faces. Só para a parte superior, então? Não, a boca inteira. A boca toda. Seria 2 minutos e meio cada... Ah, sim. Só que geralmente a gente não fica nem 1 minuto. Se você colocar, a gente fica de pé, a gente não escova nem 1 minuto. Dependendo da pressa, com certeza o pessoal só dá um 30 alô segundos. pra escova e sai. Então a gente faz tudo isso na região da frente, voltada para a bochecha. Depois na parte da oclusal em cima dos dentes, que é a parte que a gente mastiga, é só escovinha mesmo, que é igual uma vassourinha, né? E por dentro também é a mesma coisa, voltada para a gengiva massagiana. Sim. Tá? E o importante aqui na frente dos dentes, inclinar a escova e escovar assim, tá? E no inferior é a mesma coisa, voltada para a bochecha também a gente inclina a escova 45 graus e massageia a gengiva. Em cima dos dentes também a gente passa a escova. E por dentro também voltada à gengiva, tá? Para finalizar, eu sempre falo para meus pacientes pegar a escova e fazer tipo uma varredurinha, tá? Porque se ficou alguma placa bacteriana, que é esse filme que a gente fala, que é como se fosse um plastiquinho colado, a gente consegue remover o resto, certo? E não pode esquecer da língua e do céu da boca, porque também fica bactérias. Pois é, tem muita gente que não sabe, né? A língua é muito escovar importante. a língua. A língua é muito depois tem aquele importante. mau hálito, não sabe. Tá certo que tem problemas aí, uma série de problemas que podem ocasionar a questão do mau hálito, mas uma delas é a questão da escovação, não é, doutora? Sim, e a língua é muito importante, porque como ela é cheia de papilas, reentrâncias, fica muita bactéria, fica resíduos alimentares e dá um mau hálito. Tá? O céu da boca também. Também, eu gosto que... Mas a língua é o mais importante, porque o céu da boca ainda é liso, né? A língua já é mais... que forma uma língua sabugosa, que a gente fala que é aquela língua branca, tá? Então, tem gente que não gosta de escovar, porque dá ânsia, mas isso é costume também, é hábito. Tem até uns limpadores de língua, que parece um raspadorzinho, que ele vai e remove tudo. Então, também é importante usar. E o fio dental? É antes ou depois? Como é que é? Antes. Antes. Tá? Porque Move o que todo acontece? O excesso e depois vem a escovação. O fio dental, ele primeiro ele limpa entre os dentes, porque o que acontece com a gente é que a gente acha que o fio dental só serve para remover o alimento, né? Só que o fio dental ele também remove esse filme bacteriano que fica colado no dente. Então, a gente tem que enrolar o fio dental, então o certo é você enrolar nos dedos médios, tá? E apoiar assim. Tá? Porque com esse dedo você empurra, esse dedo você segura, porque também a gente não pode machucar a gengiva, tá? Então a gente enfia no dente, passa dos 2 dentes, porque quando a gente coloca tem a face de um lado e do outro dente. Você tem que passar, esfregar de um lado e passar e esfregar do outro, porque tem que tirar, não é só o alimento que fica no meio desses dentes, entendeu? Então a gente tem que remover essa placa bacteriana. Tá certo. Bom, aí no caso passa em todos os dentes. Todos os dentes. E o certo é geralmente um detalhe, né, de dentista, que eu sei que é muito difícil alguém fazer isso, é sempre ser mais ou menos uns 35, 40 centímetros. Isso que eu ia perguntar, porque às vezes tem gente que tira aquele pedação, né, doutor? E não precisa também exagerar, não, né? O certo nem é também sempre tão pequenininho. Tão pequenininho. Por que acontece? O certo é você passar cada pedacinho do fio dental em um dente. Porque senão você tira a bactéria lá do de trás e joga pro da frente. Às vezes lá o de trás tá com cárie e o da frente não, então, você tá trocando. passando. Então você vai ter que ir enrolando e vai puxando o fio. Então, o certo também é não pegar pequenininho. O certo geralmente é uns 35, 40 centímetros. Agora, a quantidade de pasta, doutor, é uma curiosidade. É pouca pasta, muita pasta de dente? Qual que seria o ideal aí na questão da quantidade de pasta? Tem gente que exagera também, outros colocam tão pouquinho. Como que é? Então, influencia. Para adulto, eu acho que as pessoas geralmente elas exageram, né? Para adulto, geralmente, a gente pega e coloca metade da escova.
Então a gente pega, coloca aqui e coloca esse tanto, tá bom. Metade da escova, não precisa passar toda a escova. Então mais ou menos isso aqui, tá ok. Tá? Porque que acontece? Até economiza, então, na questão da pasta de dente aí também. O que a gente faz é que se a pessoa gosta tanto do gostinho da pasta, ela faz a escovação dela correta. Na hora que finalizar, ela pode colocar a pasta tanto que ela quiser e passa de novo para ficar com o gostinho da pasta, se ela gosta do gostinho da pasta. Só que o que limpa os dentes é as cerdas, é a escova, não é a pasta. A pasta, a única coisa que ela leva é que ela leva o flúor, né? O que é importante na nossa pasta ter é flúor. Mas não precisa ser nessa grande quantidade que as pessoas usam. Outra coisa importante, Ana Paula até falando, essas pastas no mercado hoje em dia tem muitas coisas, abrasivos, bicarbonato, várias coisas. Não é legal usar isso. O certo é só usar uma pasta que tenha flúor, pessoas adultas. Quer dizer, essas pastas que prometem mundos e fundos, que vai clarear os dentes... Não, é mentira. Tem uma única marca que eles falam que tipo, ela tem componentes que ajudam a não formar tártaro, que é o cálculo. Essa tem porque tem uma coisinha lá que ela ajuda a diminuir o cálcio que gruda. Mas essas coisas de clareamento, que acontece, elas são abrasivas, elas são ásperas e elas vão criando um desgaste no dente. Porque a própria escova com força, ela já desgasta o dente. Então, se usar mais esse abrasivo, vai desgastar mais ainda. Até antigamente as pessoas usavam bicarbonato, molhava e usava bicarbonato. E é errado, porque desgasta a face do dente, o esmalte do dente. Você percebe que o dente fica um pouquinho mais áspero, né? Por conta disso. Quer dizer, então o importante é o flúor. O flúor, a pasta não tendo importa a flúor, marca, não. O preço, que às vezes pode ser a pasta mais baratinha, mais simples. Tendo flúor é que importa. Doutora, só para finalizar, agora já que a senhora falou do flúor, lembrei da água fluoretada. Essa faz alguma diferença para os dentes? Sim, faz. É obrigatório, né? O tanto que aqui o saneamento tem tratamento e o tratamento tem flúor. Então é obrigatório. Antigamente era muito preocupante porque não tinha uma medida correta e aí o saneamento colocava até mais ou menos, porque o flúor também ele é tóxico, né? Sim. Até a gente estava falando da pasta. Para criança, eu já não recomendo para criancinha pequena usar flúor. Então tem as pastas sem flúor, porque senão elas ingerem. Seriam aquelas pastas mesmo indicadas para crianças? Para criança, Porque a pasta que tem flúor, a criança, ela geralmente ela engole, ela não escova, né? Geralmente ela fica engolindo porque a pasta é gostosinha de criança. Então ela engole e o flúor, ele é tóxico em grande quantidade, dá vômito, pode dar várias coisas para criança. Então é melhor usar sem flúor. Tanto é que na água tem a dosagem certinha, então, né? O que os pais podem fazer é fazer o quê? Pega um cotonete, um algodão, uma gaze, enrola no dedo, molha com flúor e passa nos dentes da criança. Aí ele vai estar passando flúor no dente da criança, mas não está deixando ela ingerir, porque também se ela for fazer bochechinho com flúor, ela vai engolir também. Mais uma dica, a senhora até trouxe ali, eu tô vendo, que é o fio dental de bolso, né? O pessoal não pode ter desculpa. Então, né? Então tem um fio dental que tem de várias marcas, que você abre e aqui já vai ter o comprimento correto, que é 40 centímetros. Até se a pessoa não quiser colocar o dedo, ela pode usar aqui, né? Ou senão ela puxa e aí ela vai ter o fio dental dela. E já vem o tamanho correto, que são 40 centímetros. Bom, tá certo. Bom, tá aí, portanto, as dicas, né, com a doutora Maísa Jolando, que, nossa, muito bacana, doutora. Com certeza o pessoal lá de casa aprendeu muita coisa, assim. A gente acha que sabe de tudo, sabe nada, né? Tem vários doutora, detalhes. muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde para Todos. Obrigada a você, Ana Paula, pelo convite.